Eu atendo muitas pessoas que ganham bons salários, mas que mesmo assim não tem nada na conta. E eu não estou falando de bons salários na casa de 5 ou 10 mil reais. Claro que esses são bons salários na maioria das cidades e dá para se viver com uma vida bastante digna, uma qualidade bastante legal na maioria das cidades. Inclusive na minha cidade, viver com 5 mil reais é bem tranquilo, tá? Se você tem um certo planejamento e uma organização financeira. Mas eu estou falando de pessoas que ganham salários de 30, 40, 50 mil reais e que mesmo assim não conseguem guardar dinheiro. Estou falando de pessoas que têm capacidade, que têm, né, inteligência, que são pessoas que são empresários, que têm bons relacionamentos, que têm uma renda pô, de 50 mil reais, é uma renda muito relevante, mas mesmo assim essas pessoas não conseguem investir todos os meses e muitas vezes não conseguem até fechar as contas todos os meses. Eu tenho parentes que vivem nisso, inclusive nesse momento, mesmo tendo um consultor financeiro na família, mesmo eu oferecendo ajuda, mas não querem mexer nesse processo, talvez porque gere uma dor, talvez porque gere uma angústia, depende de cada pessoa. Mas eu quero te mostrar que a primeira lição, evidentemente, é que a sua organização financeira não vai melhorar só porque o seu salário aumentou. E principalmente a sua organização financeira não deve começar só quando você atingir um determinado salário. Você tem que começar a cuidar do seu investimento, do seu dinheiro, das suas contas como um todo, sempre no início do seu processo de trabalho. Então, começou a trabalhar, já tem que começar a cuidar das suas contas, começar a organizar o seu dinheiro, organizar as finanças em geral. Mas, se não foi o seu caso, se você está aqui chegando agora e já trabalha há algum tempo e tem um salário bom e acredita que pode começar a investir todos os meses, eu quero te explicar nesse vídeo por que você não consegue guardar dinheiro todos os meses e quero te ensinar uma das estratégias que eu uso aqui na consultoria com os meus clientes que estão exatamente nesse caso, para que você comece a estruturar uma reserva de emergência, conquistar algum objetivo, fazer alguma coisa nesse sentido para que você tenha de fato a clareza de que você vai guardar dinheiro nos próximos meses e principalmente que você vai fazer isso com inteligência e de uma forma saudável que permita você fazer isso para o resto do ano, inclusive para o resto da sua vida. Se você está chegando agora aqui nesse canal, eu sou o Pedro, sou economista, eu sou consultor financeiro. Eu trabalho aí há 5 anos no mercado, já atendi mais de 500 pessoas do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 115 milhões de reais de clientes, não só brasileiros, mas também clientes estrangeiros, aí, pessoas da Itália, pessoas da Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, galera aí da Austrália também. Então eu já tenho clientes aí de vários lugares do mundo. E o processo é sempre o mesmo, né? As pessoas ganham bem, não conseguem guardar dinheiro, e a partir dessa estratégia, que é uma das estratégias que eu uso aqui na consultoria, elas conseguem aí começar a guardar dinheiro e montar sua reserva de emergência. Se você quer saber um pouco mais da minha consultoria, eu vou deixar QR Code na tela, vou deixar link na descrição e a gente se conversa lá do outro lado, tá bom? Mas eu quero te contar uma história que inclusive é a minha história, né? Como que eu lidava com dinheiro antes de eu começar a trabalhar no mercado financeiro. E não era muito bom, tá? Eu não tive uma criação de pessoas que me ensinaram a cuidar do dinheiro, meus pais não têm essa educação de uma forma relevante até hoje, por mais que aí meus pais sejam muito politizados, entendam bastante de economia, né, e sejam pessoas e profissionais extremamente capacitados, quando a gente fala de finanças como um todo, parece que as pessoas emburrecem ao longo do caminho, parece que a gente vira outra pessoa quando a gente fala de dinheiro, né? Foi exatamente o que aconteceu com os meus pais. Assim, eles não têm uma certa educação financeira a ponto de guardar dinheiro todos os meses e terem um patrimônio de reserva de emergência, tá? E quando eu comecei a trabalhar, é normal que a gente replique as coisas que a gente aprendeu durante a infância, principalmente quando a gente fala de dinheiro, né? E eu tinha dois empregos, eu estudava de manhã, fazia faculdade de economia de manhã, de tarde eu trabalhava numa empresa de setor agrícola, então maquinária agrícola, que vende parafusadeira, broca, cortador de grama, tudo voltado para o setor agrícola, né? E de noite eu era chapista numa hamburgueria. Então eu tinha dois empregos e na época eu ganhava mais ou menos um salário, se eu não me engano, tá? De 3 mil reais nesses dois empregos, considerando ali benefícios, etc. Então não era um salário ruim. Pô, tô falando aí de 2018, 2019, era um salário levemente acima da média da população brasileira, mas mesmo assim eu não conseguia guardar dinheiro. Naquela época o meu custo era muito baixo, porque eu morava com os meus sogros, então eu dava uma ajuda de custo, mas não era algo que levasse ali 80% do meu salário todos os meses, entende? E mesmo assim não sobrava dinheiro. Eu focava muito na qualidade de vida, em, né, comprar coisa, ter experiência, etc. Mas eu não focava no meu planejamento de longo prazo. E se você já acompanha algum conteúdo de finanças por aqui, sabe que o maior arrependimento de todas as pessoas é não ter começado antes, né? Então eu quero que você comece a partir desse vídeo para que você não tenha esse arrependimento daqui a 5 anos. Então, como eu trabalhava, né, de segunda a segunda praticamente, porque eu trabalhava de segunda a sexta na empresa de maquinária agrícola e de terça a domingo na hamburgueria. Então eu trabalhava praticamente todos os dias, eu tinha uma folga por mês. Eu cheguei um momento que eu falei, pô, eu trabalho tanto, eu estudo tanto, e eu não consigo guardar nada. E aí eu comecei a meio que entrar numa paranoia sobre isso. Tipo, gente, o que está acontecendo? Vamos começar a estruturar esse processo.
Maio de 2020 eu entro para trabalhar numa corretora, entro no canal de atendimento, para atender clientes ali via chat, via e-mail. Não tinha ligação na época, mas eu fazia algumas ligações também. E eu comecei a perceber que muitas pessoas de grandes patrimônios, 100, 200, 300, 400, 500 mil reais investidos, às vezes até bem mais que isso, essas pessoas tinham os mesmos problemas. Muitas pessoas entravam em contato com o canal de atendimento da corretora para pedir o resgate dos investimentos para pagar as contas. Então elas tinham certa urgência para fazer aquilo. Eu pensei, pô, não é um problema só meu, é um problema de todo mundo, né? E por que que isso acontece? Bom, quando você começa a trabalhar, você tem um salário aí, salário mínimo de R$ 1.500 aproximadamente, você tem uma vida adequada ao seu salário de R$ 1.500. Se o seu salário aumenta para R$ 2.000, você começa a aumentar gradativamente o seu patamar, vamos dizer assim, a sua qualidade de vida. Então, à medida que o seu salário vai aumentando, o seu custo para viver também vai aumentando, porque você passa ali de uma vida mais tímida, de uma vida mais controlada, uma vida mais humilde, passa a buscar uma qualidade em coisas que são mais caras, em coisas que demandam mais dinheiro de você, e aí você não vê esse processo acontecendo. Então, se você ganha ali de 1.500 a R$ 3.000, é muito difícil que você vá de fato começar a guardar dinheiro, porque a vida é muito apertada para a maioria das pessoas. A partir de um salário ali de 3.500, 4.000, 5.000 reais, já é de fato a hora de você começar a guardar dinheiro e montar a sua reserva de emergência. Só que muita gente, de novo, como eu mencionei, de 30, 40, 50 mil reais, não tem dinheiro guardado. Tá? Por quê? Porque aumentaram tanto o custo de vida, aumentaram tanto a sua qualidade de vida, compraram um carro mais caro, compraram viagens que não podiam pagar naquele momento, e a vida acabou ficando muito cara, né? E aí são pessoas que são frustradas, são angustiadas, pessoas que são nervosas, né? E que sabem que tem potencial para guardar dinheiro, mas não conseguem do mesmo jeito. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é muito provável que você vive nessa situação e é uma coisa que você sabe que incomoda. Eu sei que incomoda porque eu já vivi isso há muito tempo. E não é legal você viver incomodado com finanças. Até saiu um dado, um estudo da Ambima, que é uma agência de mercados aqui do Brasil, de entidades privadas que regulam o mercado como um todo, que 51% dos brasileiros têm estresse financeiro, ou seja, mais da metade da população não lida bem com o dinheiro no sentido emocional. Não estou falando no sentido de guardar dinheiro, mas tem pessoas que, inclusive, ganham salários muito grandes que têm estresse financeiro. Então, a tranquilidade em relação ao dinheiro não é decorrente do seu salário. Né? Claro que um salário maior ajuda e dá mais margem de manobra para você corrigir a sua vida, mas não é isso que vai fazer a diferença de fato. Né? O que vai fazer a diferença de fato? É você organizar as suas contas com um propósito em 3 passos que eu vou te ensinar agora. Mas é importante, antes de começar, que você entenda que o passo 3 depende do passo 2 e o passo 2 depende do passo 1. Não tem como você avançar dentro desse processo se você não fizer exatamente nessa ordem. Então, passo número 1 para você começar a organizar suas contas com propósito. Você vai anotar numa tabela, num caderno, o quanto que você ganha, a média dos últimos 6 meses do quanto você ganha, desconsidera 13º, desconsidera férias, desconsidera outras remunerações que sejam variáveis, tá? É o seu salário fixo que você tem certeza que vai entrar todos os meses. Anota esse ganho que você tem. No outro lado, você vai dividir os seus gastos em 2 fontes. Os gastos variáveis, que são aqueles gastos de supermercado, saída para jantar, cinema, lazer, como um todo, aquele gasto que varia ao longo dos meses. E o gasto fixo, que é o seu aluguel, financiamento, condomínio, luz, internet, etc. Tudo isso que é o gasto que você precisa para sobreviver. Você também vai pegar nesses gastos fixos e variáveis os últimos 6 meses, tá? Se você está em transição de carreira, pega os últimos 3 meses, 2 meses e faz uma projeção com isso, tá? E aí o segundo ponto, ó, presta atenção aqui que esse é o ponto mais importante, tá? Você vai pegar tudo isso que você anotou e você vai jogar lá para frente. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando você pega o que você anotou lá atrás e joga para frente, você começa a fazer uma projeção de organização financeira. O que é isso? Lá na frente, no mês de junho, julho e agosto, eu vou ganhar, sei lá, 4 mil reais, e anotando os meus gastos fixos e variáveis, eu vejo que eu já tenho, desses 4 mil reais que eu vou ganhar no próximo mês, eu tenho 3 mil reais que já estão comprometidos, com fatura de cartão de crédito, com o empréstimo que eu tenho, sei lá, e com o meu custo de vida normal, né, aluguel, financiamento, etc. Então, você sabe que se o seu salário lá na frente vai ser 4 mil em média, e você tem 3 mil reais de custo que já está morto, que já está selado, que você vai ter que pagar, você tem 1.000 reais para viver. Então você tem esse dinheiro e você vai viver dentro dos 1.000 reais. Inclusive, um ponto muito legal da vida adulta é que a gente pode viver com 5 reais por semana ou com 500 reais por dia. A gente tem capacidade de fazer tudo, né? A vida adulta ela é muito isso, né? Então, quando você começa a projetar o seu patrimônio, quando você começa a projetar a sua organização financeira, você também está projetando indiretamente a sua qualidade de vida. Então, você sabe que junho, julho e agosto podem ser meses ou mais leves, né, mais tranquilos de serem passados, ou meses um pouco mais apertados porque você se prejudicou em algum momento.
E só a projeção financeira vai te entregar isso. Se você não projetar as coisas lá para frente, você vai ficar sempre sendo essa pessoa que anota o que gastou e nunca anota o que vai gastar. E quando você organiza suas contas olhando para o passado, é a mesma coisa que andar de carro olhando para o retrovisor, né? Vai dar problema em alguma hora. E provavelmente se você chegou aqui é porque você já teve algum problema desse tipo. E aí o terceiro ponto é decorrente do segundo. Então você já analisou seus gastos, analisou os seus ganhos, né? Você já fez a projeção de quanto vai sobrar lá na frente. Agora você vai colocar uma nova dívida na sua vida financeira, que é a dívida de guardar dinheiro. É a dívida de depositar e investir todos os meses. Vamos começar com um valor que seja realista para você. Então, eu vi que vai sobrar R$ 1.000 no mês de junho. Cara, você não vai colocar que você vai investir R$ 800. Vai sobrar R$ 200 para você fazer o resto da sua vida? Não é realista. Coloca 300, coloca 200, coloca R$ 100 para você começar a se acostumar com esse hábito e esse processo. Então, quando você projeta o patrimônio e coloca essa nova dívida no valor realista, é importante que você coloque o valor realista não só para o próximo mês, mas para o resto do ano inteiro. Então, coloque um valor que seja realista para você guardar até dezembro. É lógico que quanto maior o tempo que você projetar esse patrimônio lá na frente, mais vai sobrar, porque para dezembro, muito provavelmente você não tem muitas dívidas contratadas, né? Mas para junho, você tem bastante dívidas contratadas. Quanto mais para frente você fizer essa projeção, menos certo vai dar, entende? Então, coloca um valor realista, então digamos, sobra R$ 1.000 por mês. Coloca 100, 200, R$ 300 por mês e vai aumentando gradativamente esse valor para que você consiga guardar cada vez mais. Então, você organizou suas contas olhando para o passado, projetou o passado para o futuro e colocou uma nova dívida para você mesmo, que é, de fato, guardar dinheiro todos os meses. Então, essa é uma das estratégias que eu faço com os clientes aqui na consultoria. Tem várias outras que dá para fazer, aí cada pessoa é uma pessoa diferente, e aí você consegue estruturar e entender o que faz sentido para você. Tanto que aqui na consultoria a gente atua sempre da mesma maneira, tá? Tem coisas mais, como eu mencionei, tem coisas mais importantes, coisas mais aprofundadas, mas essa é uma das estratégias que mais dá certo. Se você quer ter um atendimento personalizado e individualizado na consultoria, eu vou deixar QR Code na tela, link na descrição para você, enfim, dar uma olhada, a gente se vê ali do outro lado da tela, tá? Mas esse é um dos segmentos que mais faz sentido dentro da consultoria, certo? Bom, então agora você tem uma tarefa, que é anotar os seus gastos, anotar os seus ganhos, fazer todo esse processo que eu ensinei nesse vídeo, e aí você vai começar a projetar o seu patrimônio. A sua segunda tarefa é voltar aqui nos comentários depois de ter feito esse processo e me contar como que foi esse seu autoconhecimento, como que você projetou, o que apareceu na sua tabela, e você comentando aqui eu mesmo posso te ajudar e te dar um direcionamento de como que você pode prosseguir para começar a guardar dinheiro todos os meses de uma forma saudável, de uma forma que te entregue além de uma reserva de emergência, os seus objetivos, né, e uma qualidade de vida para o futuro, não recusando aí a qualidade de vida do seu presente. Se você já fez todo esse processo e quer olhar outro vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui no final também, para você continuar maratonando o canal e você também conseguir ver mais conteúdos que tem aqui no YouTube, certo? Espero você do próximo lado, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.